continuidade aí aos estudos, né, da nossa disciplina Fundamentos de Hardware e Sistemas Embarcados, hoje eu vou falar com vocês a respeito de mais um componente eletrônico chamado aí de transistor. O transistor é mais um componente que utiliza aqueles materiais que a gente definiu para vocês lá em diodos, né? Os materiais semicondutores do tipo N e materiais dos semicondutores do tipo P. Mas por definição, o que vem a ser o transistor, né? Transistor é um dispositivo semicondutor de 3 terminais que é utilizado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Uma tensão ou corrente que é aplicada em um par desses terminais do transistor controla a corrente através de outro par de terminais. Como a potência controlada, potência de saída, né, pode ser maior do que a potência de controle de entrada, um transistor também pode amplificar um sinal elétrico. Não é o foco do nosso curso utilizar o transistor como amplificador de sinal, ok? Mas o transistor também pode ser utilizado para você fazer a amplificação desses sinais elétricos. A estrutura interna do transistor, pessoal, é definida da seguinte forma, né? Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos observar dois símbolos, né, de diodos. E anodo ligado com anodo. Essa junção aqui é chamada de B. A gente vai falar de base mais à frente, né? Esse terminal chamado de coletor e esse terminal chamado de emissor. Okay? Quando nós temos a ligação desta forma, nós vamos chamar esse tipo de transistor NPN. Tá? A representação do NPN segue esta estrutura. Né? Então nós temos aqui o coletor, a base e o emissor. Certo? A conexão, né, desses dois materiais, N com P, vai formar aqui, ó, uma camada que a gente chama de camada de depressão. Essa camada de depressão é a mesma camada que a gente viu lá em diodos, certo? Então, quando eu vou fazer a união do material do tipo N com o material do tipo P aqui para o transistor, também vai surgir uma camada de depressão. Então, nós temos essa camada de depressão aqui e, logicamente, como nós estamos trabalhando com 3 materiais aqui, né? 3 camadas, essa outra conexão do material P com o material N, essa junção, forma novamente outra camada de depressão, certo? Então, no transistor, nós temos 2 camadas de depressão. Transistor polarizado, pessoal. Observando essa estrutura aqui, o que a gente tem? Nós temos a fonte VBB e nós temos uma fonte VCC. A fonte VBB é a fonte que vai conectar a base do transistor, certo? Para conectar essa fonte à base do transistor, nós precisamos utilizar um resistor. Por que a gente utiliza o resistor aqui? Para limitar a corrente, ok? Eu não posso simplesmente chegar nesse tipo de transistor, vamos chamar esse transistor aqui de TBJ, transistor bipolar de junção, tá? E ele não pode ter a sua base, né, ligada diretamente a uma fonte de tensão contínua sem ter uma resistência limitando a corrente. Do outro lado, nós vamos então ter também o VCC e uma carga chamada de RC que vai limitar a corrente que vai passar do coletor para o emissor. Ok? Normalmente, neste lado aqui, o RC vai ser a carga no qual a gente quer o acionamento. Tá? Então, a gente controla a corrente na base para poder fazer o controle de energia, né, que nós vamos fornecer para essa carga. Ok? Vocês vão observar que, nesta representação, nós temos coletor, base e emissor. E nesta representação, as camadas estão de tamanhos diferentes. Ok? É isso mesmo. Na prática, um transistor tem as camadas de tamanhos diferentes. Ok? Sendo a base a mais estreita, a emissora um pouco menor do que a do coletor. A representação das correntes, né, no transistor. Então, aqui no caso, nós temos o fluxo convencional, né, no NPN. Como é que a gente identifica se o transistor é NPN? Esta setinha aqui, ó, vai estar saindo do emissor. Então, quando essa setinha sai do emissor, quer dizer que este transistor é um transistor NPN. A representação desta forma é corrente entrando na base, corrente chegando no coletor e corrente saindo do emissor.
ok? Isto é o fluxo convencional de corrente elétrica. Tá? Se a gente for representar o fluxo real, o fluxo de elétrons, no caso do transistor NPN, o sentido das correntes vão estar invertidos. Na realidade, a corrente sai da base, a corrente sai do emissor, do coletor, e a corrente entra no emissor. Ok? Isso para o transistor NPN. Do lado de cá, a gente tem a representação do transistor PNP. A gente observa a setinha, agora a setinha está entrando no emissor, certo? Então, este transistor é um transistor PNP. O fluxo convencional de corrente no transistor PNP é desta forma. Corrente saindo da base, corrente saindo do coletor e corrente entrando no emissor, ok? E o fluxo real de elétrons, como é que é? É o contrário, essa seta pontilhada. Então, na base, a corrente entra no coletor e corrente sai do emissor, ok? É comum utilizar, na hora de fazer os circuitos elétricos, né, os cálculos, utilizar o sentido convencional. Porém, para explicar o funcionamento interno do transistor, tem que se utilizar o sentido real, pois senão não vai fazer muito sentido as explicações que a gente tem na hora de explicar o funcionamento do transistor. Bom, agora a gente tem as relações de correntes no transistor. Então, por exemplo, a primeira delas é que a corrente de emissor é igual à corrente de coletor mais a corrente da base. A corrente da base é uma corrente muito baixa. Nós estamos falando a corrente lá na faixa de microampere. Então, a corrente de coletor ela vai ser muito próxima à corrente de emissor, ok? Sendo a corrente da base muito menor do que a corrente do coletor. Outras relações de corrente, né, que a gente encontra aí, a primeira delas é o ΔCC, que é definido como a corrente CC do coletor dividido pela corrente CC do emissor, ou seja, ΔCC é igual a IC dividido por IE. O ΔCC, simbolizado por ΔCC, de um transistor, é definido como a relação da corrente do coletor para a corrente CC da base, ou seja, ΔCC é igual a IC dividido por IB. A relação entre corrente de coletor e corrente da base pode também ser reescrita da seguinte forma: IC é igual a ΔCC vezes IB, ou ainda IB é igual a IC dividido por ΔCC. Beta é um parâmetro elétrico do transistor, sendo um dado fornecido pelo fabricante. Então, para a gente identificar esses valores, nós precisamos pegar o datasheet de cada componente e visualizar, né, encontrar os parâmetros elétricos daquele componente. Bom, pessoal, aqui a gente tem o datasheet, né, do BC337. Tá? Aqui a gente tem um invólucro dele, TO92, ok? E a representação de que tipo de transistor que é, né? Neste caso, ele é um NPN, setinha está saindo do emissor, ok? Terminal 1, coletor, terminal 2 é a base e o terminal 3 é o emissor. Então aqui, ó, fisicamente nós temos o primeiro que é o terminal 1, que é o coletor, o terminal 2 é a base e o terminal 3 é o emissor, ok? O beta, neste caso aqui, ele vai ser chamado de HFE, tá? Vamos trabalhar aqui com ganho de corrente contínuo na faixa aí de 100 a 630 vezes. Tá? Então é importante, né, que a gente utilize os datasheets para a gente verificar quais são as informações específicas, né, de cada um dos componentes que a gente vai utilizar na hora de fazer um projeto. Tá bom? Primeiro exemplo. Um transistor tem uma corrente de coletor de 10 mA e uma corrente da base de 40 microampere. Qual é o ganho da corrente do transistor? Ou seja, ΔCC é IC dividido por IB. Neste caso, o IC é 10 mA dividido por 40 microampere. Isso vai me dar 250 vezes. Outro exemplo, um transistor tem um ganho de corrente de 175. Se a corrente de base for de 0,1 mA, qual será a corrente do coletor? Ou seja, IC é igual ao beta vezes IB. Sendo beta 175,
e o IB é 0,1 mA, a gente tem uma corrente de coletor de 17,5 mA. Vocês observam que para os transistores de pequenos sinais, esses valores são valores baixos. Terceiro exemplo, um transistor tem uma corrente do coletor de 2 mA. Se o ganho de corrente for de 135, qual será a corrente na base? Corrente na base vai ser igual a 2 mA dividido por 135, ou seja, IC dividido por IB. A corrente na base, então, passa a ser de 14,8 microampere. Bom, pessoal, aqui a gente tem a representação de emissor comum. O que é essa representação? Se a gente observar essas duas estruturas aqui, né, esses dois desenhos, a gente vai observar aqui o emissor, onde tem essa setinha, ele é comum tanto ao lado esquerdo quanto ao lado direito do circuito. Uma forma de representar esse circuito é fazer a conexão do terra aqui direto, né, uma única representação, ou a gente separá-lo, né? Então a gente pode fazer um terra para a fonte VBB, um terra para o emissor e um terra para a fonte VCC, ok? Bom, neste caso aqui, como é que a gente vai calcular a corrente de base, né? Se a gente observar aqui, ó, nós temos uma malha sendo fechada do lado esquerdo e a gente também tem uma malha sendo fechada aqui do lado direito. Bom, mas a gente está interessado na corrente de base. Então, como é que a gente representa essa corrente de base? A gente tem o VBB menos VRB menos VBE. Rearranjando esse equacionamento, nós vamos chegar nesta representação. IB é igual a VBB, que é a fonte da base, menos VBE, que é a queda de tensão no transistor aqui, base emissor, tá? Normalmente, essa queda de tensão aqui de VBE, nós vamos representar um valor de 0,7 volts, né? 0,7 volts, parecido com aquela tensão lá do diodo, tá lembrado? E o resistor RB, que é um resistor da base. O resistor é justamente para limitar a corrente na base. Um exemplo. Fonte VBB de 2 volts, resistor de base de 100 kΩ, resistor de coletor de 1 kΩ e uma fonte CC de 10 volts. Bom, pessoal, então aqui o exemplo, né? Use a segunda aproximação para calcular a corrente na base na figura anterior. Qual a tensão no resistor da base e a corrente no coletor se ΔCC for igual a 200? Bom, a gente pode representar a queda da tensão ali no circuito sendo VBB menos VBE. Ou seja, 2 volts menos 0,7 volts. Isso vai me dar uma queda de tensão de 1,3 volts. Corrente na base, então, é calculada por VBB menos VBE dividido por RB. A gente já tem esse valor que é de 1,3. VBB menos VBE. 1,3 volts. Dividido pela resistência da base, que no caso lá do circuito foi de 100 kΩ. Isso vai me dar uma corrente na base de 13 microampere. Tendo a corrente na base e tendo o ganho, a gente pode encontrar a corrente de coletor. Corrente de coletor é igual a ΔCC vezes IB, ou seja, 200 vezes 13 microampere. Isso vai me dar um valor de 2,6 miliampere. Agora nós temos a representação da curva do coletor. Nós temos um circuito do lado esquerdo emissor comum, né? Fonte VBB, RB, RC, VCC. O que está acontecendo aqui no gráfico, né? Mantendo-se, né, a corrente na base de 10 microampere, certo? A gente consegue fazer uma variação de tensão no VEC, mantendo essa corrente na base, até que nós chegamos numa tensão máxima para este componente. Essa tensão máxima vai ser aplicada na região do coletor para o emissor, certo? Se a gente aumentar muito a tensão nesse componente, o que vai acontecer? Ele vai se romper, ok? Ele vai queimar e aí danificar o transistor. Tensão e potência, né? A fórmula pode ser utilizada aqui, VEC, que a gente vai fazer a leitura como sendo VCE, tá? É igual a VCC menos IC vezes RC. Ou seja, a tensão da fonte do lado direito menos a corrente de coletor vezes a resistência de coletor.
Essa potência passa então a ser calculada como sendo a tensão VCE vezes a corrente IC. Bom, os transistores queimam quando a temperatura na junção está entre 150 e 200 graus Celsius. Uma das principais informações fornecidas pelas folhas de dados é a potência nominal máxima, que é PD máximo. A dissipação de potência máxima dada pela equação PD deve ser menor que PD máximo. Caso contrário, o transistor será danificado. Ok? Aqui nós temos as regiões de operação, né? Corrente 0 da base, corrente de 10 microampere, corrente de 20 microampere, corrente de 30 microampere até a corrente de 70 microampere. Tá? Nós vamos ver que para trabalhar, né, com essas curvas, nós vamos utilizar a reta de carga, que vai ser falado mais à frente. Mas esta região de operação é uma informação importante e que é encontrada nos datasheets dos componentes. Outro exemplo, pessoal. O transistor da figura abaixo tem um beta de 300. Calcular a corrente B, a corrente C e VEC, além de calcular a potência dissipada. Então, neste caso, nós estamos utilizando uma fonte VCC de 10 volts, sendo comum à base e sendo comum ao coletor. Ok? Então, nós podemos utilizar uma única fonte do mesmo valor. A gente não precisa trabalhar com fontes separadas. Neste caso, como a tensão da fonte é um valor mais alto, observe que a gente utilizou também um resistor mais alto, no caso da base. Ok? Bom, então na base nós temos IB é igual a VBB menos VBE dividido por RB. Essa é aquela fórmula anterior. 10 volts menos 0,7 volts dividido então por 1 megaohm. Isso vai me dar uma corrente de base de 9,3 microampere. A corrente de coletor pode ser então calculada pelo beta vezes a corrente B. Isso vai me dar 300 vezes 9,3 microampere, que é igual a 2,79 miliampere. O VEC, por sua vez, pode ser calculado como sendo VCC menos IC vezes RC. Isso vai me dar 10 volts menos 2,79 miliampere vezes 2 kΩ, que é igual a 4,42 volts. Ou seja, nós temos uma queda de VCE de 4,42 volts. E como é que a gente calcula a potência, então? Potência dissipada vai ser, então, VEC, a gente vai ler como VCE, vezes a corrente IC. Então, isso vai me dar 4,42 volts vezes 2,79 miliampere. Isso é igual a 12,3 miliwatts de potência dissipada nesse transistor. Ok? Bom, aqui nós temos, então, um quadro resumo, né, das aproximações com o transistor. Do lado esquerdo, nós temos o circuito ideal, né? E do lado direito, nós temos a segunda aproximação, que é a no qual a gente utiliza uma queda de tensão no VBE. Ok? Bom, do lado esquerdo, então, quando utilizado análise de defeitos ou valores preliminares. VBE vai ser 0 volt, certo? IB passa a ser, então, VBB dividido por RB, seria a fonte já dividido pela resistência. A gente não preocupa com a queda de tensão VBE aqui, né, do transistor. Isso aqui daria 54,5 microampere. O IC passa a ser, então, IB vezes beta CC, que neste caso daria um valor de 5,45 mA. E o VCE seria VCC menos IC vezes RC, sendo então 12 volts, esta fonte VCC aqui, menos 5,45 mA, que é a corrente de base, vezes o resistor. Isso aqui vai me dar 6,55 volts. Aqui é a corrente de coletor. Falei corrente de base, né? Mas é corrente de coletor. 6,55 volts. Se a gente for calcular agora utilizando a queda de transistor VBE, quando os cálculos mais precisos são necessários, principalmente quando o VBB for baixo. O VBB aqui for uma tensão muito baixa. Bom, VBB menos 0,7 volts dividido por RB. Isso aqui é a nossa corrente de base. Então vai ser 12 volts menos 0,7 volts dividido por 220 kΩ. Isso vai me dar 51,4 microampere. Observa-se que, logicamente, a corrente ficou um pouco menor. Ok? A corrente de coletor pode ser calculada, então, por IB vezes beta CC, dando 51,5 microampere vezes 100, que é igual a 5,14 miliampere.
Dessa forma, nós temos VCC menos IC vezes RC para calcular o VCE, resultando em 12 volts menos 5,14 mA, corrente de coletor, vezes o resistor de coletor, dando 6,86 volts. A gente observa, né, da equação ideal para a equação utilizando a queda no VBE. São diferentes, são valores diferentes. Tá? Então, para um circuito mais preciso, logicamente, a gente tem que realmente levar em consideração os 0,7 volts de queda de tensão VBE. Encapsulamentos, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui com dissipador de calor, né? A gente tem um dissipador de calor aqui de pressão. Esse encapsulamento aqui é chamado de TO18. Do lado de cá, nós também temos um outro tipo de encapsulamento, que é o TO220. Novamente, né? Terminal 1, 2 e 3, base, coletor e emissor. E do lado direito nós temos o TO204AA, também conhecido como TO3. Tá? Neste caso, é um pouquinho diferente a estrutura deste transistor, né? Ele tem um encapsulamento metálico, tá? E nós temos a carcaça deste transistor é o coletor, certo? E os pinos, são esses dois pinos aqui, ó. Um é o emissor e o outro é a base, tá? Então, nesse tipo de componente, né, tem que tomar cuidado com a carcaça do mesmo, pois a carcaça do mesmo ele vai estar com tensão e, logicamente, corrente passando ali nessa carcaça. Ok? Bom, outros encapsulamentos são, por exemplo, o SMD, neste caso aqui o SOT23, que é esse encapsulamento que nós estamos vendo. Tá? A representação dele, né? Terminal 1, terminal 2, terminal 3. Terminal 1 é a base, terminal 2 é o emissor e terminal 3 é o coletor. Tá? Normalmente esse tipo de transistor nós vamos ver muito nas placas mais modernas, né? Por ser um encapsulamento SMD. Outro encapsulamento que a gente tem é o SOT223. Né? Se a gente observar ele, né, nós temos terminal 1, terminal 2, terminal 3 e terminal 2 do outro lado. Ou seja, esse terminal 2 aqui, né, com esse terminal 2 do lado de cá, eles são conectados. Tá? Então nós temos terminal 1 é a base, terminal 2 coletor e o terminal 3 o emissor. Ok? Isso facilita a conexão, né? Na hora de fazer lá a placa, você tem um outro caminho, né, para você sair com a trilha, facilita na hora de fazer os roteamentos. Ok? Bom, pessoal, análise de reta de carga. Novamente, nós temos um circuito emissor comum, onde nós temos VBB de 15 volts, RB, resistência de limitação de corrente base, VCC de 15 volts do lado do coletor e resistência de coletor para limitar a corrente de coletor. Dois pontos importantes aqui na reta de carga, né, no gráfico de corrente aí do transistor. Ponto de saturação, certo? Onde eu tenho corrente no coletor, e ponto de corte, onde eu não tenho corrente no coletor. Tá? Levando em consideração, né, que logicamente nós temos uma corrente baixa, muito baixa, que possa estar passando aí no coletor, né? Mas aqui no nosso caso, para os cálculos, vamos considerar que ela seja zero. A fórmula da corrente no coletor é igual a VCC menos VEC dividido por RC. Ok? No ponto de saturação, que é esse ponto aqui, ó, o que vai acontecer com essa tensão aqui, ó? Vamos pegar esse ponto e vamos trazer ele para o lado da saturação. Quando a gente chega aqui nesse ponto, eu tenho uma corrente, mas o que está acontecendo aqui com a tensão VEC? Ó? Ela está zerada, certo? Então, neste caso, o que representa essa tensão zerada aqui no caso? Quer dizer que o componente está em condução, ok? Então, meu IC é igual a 15 volts menos VEC dividido por 3 kΩ. VEC vai ser zero, o que sobra é IC igual a 15 volts dividido por 3 kΩ, resultando numa corrente de 5 mA. No outro lado, o que acontece? Se eu saio do ponto de saturação e venho para o ponto de corte, o que aconteceu? VEC é 15, mas e a corrente IC passa a ser zero, ou seja, o que é o ponto de corte? É quando o transistor não está permitindo a passagem de corrente elétrica. Neste caso, o meu IC vai ser igual a zero, então a minha fórmula fica 0 é igual a 15 volts menos VC dividido por 3 kΩ. 3 kΩ a gente vai passar multiplicando por zero, que vai dar zero.
15 volts nós passamos para o lado esquerdo da equação, que vai dar menos 15. Multiplicando esse resultado por menos 15, a gente vai encontrar que o VEC é justamente o quê? 15 volts. Ok? Bom, exemplo. Quais são os valores da corrente de saturação e da tensão de corte na figura abaixo? Então, tenho essa representação, VBB, RB, né? RC de 3 kΩ e VCC de 30 volts, certo? E o outro exemplo é VBB, RB, RC de 3 kΩ e VCC de 9 volts, certo? Neste caso, nós vamos operar em duas situações, né? Uma, do lado esquerdo aqui, no circuito esquerdo, nós temos 30 volts. Nós vamos representar o 30 volts aqui, ó. Ou seja, a tensão de corte é de 30 volts. E a corrente de saturação, qual que é? Vai ser 30 volts dividido por 3 kΩ. Isso vai me dar 10 mA. Ou seja, essa reta aqui é para este circuito. E a reta aqui de baixo é para esse circuito de cá. Ou seja, VCE, que é a tensão de corte, é a tensão da fonte. No caso aqui o VCC é 9, então aqui também vai ser 9. E a corrente de saturação vai ser o quê? 9 dividido por 3 kΩ, que vai me dar 3 mA. Ok? Bom, pessoal, agora aplicações práticas, né, do uso dos transistores, né? Então, aqui neste caso, nós temos um circuito regulador de tensão. Nós temos o IN, que é a tensão de entrada do circuito, RV, que é um resistor limitador de corrente para o diodo Zener, certo? Diodo Zener D1. O transistor, e aqui a gente tem uma queda UBE, né, que é a tensão VBE, e nós temos o out, que é a tensão de saída em cima da carga. Então, a minha tensão aqui vai ser a queda de tensão do Zener e a soma aqui do VBE. Lembrando, né, que um diodo Zener operando na região Zener, ele tem uma tensão fixa, uma tensão estável. Tá? Por isso que ele é utilizado para fazer reguladores de tensão. Do lado direito, eu tenho um circuito que pode ser utilizado para fazer a simulação lá no Multisim Live, aquele software que a gente já trabalhou com vocês em sala de aula. Tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem este circuito, simulem ele variando a resistência na carga. Então vamos colocar aqui uma carga de 50 ohm, 100 ohm e 500 ohm. E verifique o que está acontecendo com a tensão em corrente na carga. Ok? Outro circuito aí que a gente tem é o circuito operando como chave. Né? Neste caso, nós temos uma chave aqui, né, que vai ser utilizada só para simular, né, essa representação do acionamento da carga. Né? O resistor RB, novamente, continua o resistor limitador de corrente de base. O resistor, neste caso agora, o RC, passa a ser chamado de RL, que é um resistor que vai limitar a corrente que vai passar no LED. E, logicamente, o transistor. Esse transistor aqui é um BC548. Todo transistor ele tem uma numeração específica para ele. Tá? E aí tem os datasheets. Do lado direito, eu vou ter o circuito, né, que pode ser simulado lá no Multisim Live. Tá ok? Gostaria que vocês montassem esse circuito lá para verificar o funcionamento do circuito aqui como chave. Beleza? Bom, pessoal, utilizando o transistor como chave, aqui, por exemplo, nesse módulo a relé para Arduino. Ou seja, pequenos sinais aqui na entrada permite que seja acionado cargas de maior potência. No nosso caso, a gente pode utilizar um microcontrolador, pode estar utilizando aí um Arduino, né, a plataforma Arduino, pode utilizar o ESP32, e aí, através do acionamento desse transistor, chaveia esse relé e os contatos do relé faz a reversão. E aí a gente consegue energizar uma carga de maior potência. Neste caso, nós estamos falando aí de corrente de até 10 A, tá? Em 30 volts DC e 10 A em 250 volts alternado. Ou ainda 10 A em 125 volts alternado e 10 A em 28 volts DC. Dependendo aí dos modelos, tá, pessoal? Então, neste caso aqui, ó, este modelo de relé é o SRD 05VDC SLC. Tranquilo? O uso de transistores, né, aqui no caso de uma placa-mãe, né, uma Workstation Z600 da HP. Tá? Então aqui eu marquei alguns transistores, né, só para mostrar, né, para vocês aí que a gente tem muitos transistores aí nas placas-mãe. Bom, pessoal, agora os exercícios, né?
Esses exercícios vocês vão resolvê-los, né? E vão anexá-los lá no portal, beleza? Primeiro exercício, qual é o valor da corrente da base da figura abaixo, né? Segundo, para o circuito anterior, se o ganho de corrente diminuir de 200 para 100, qual será o valor da corrente na base? Terceiro, se um transistor tiver uma corrente de coletor de 100 mA e uma tensão coletor-emissor de 3,5 volts, qual será a potência dissipada? Quarto, desenhe uma reta de carga para os circuitos da figura abaixo. Qual é a corrente de coletor no ponto de saturação? E a tensão coletor-emissor no ponto de corte? E o último, exercício 5, quando as fontes de alimentação da base e do coletor são iguais, o circuito pode ser diagramado conforme mostrado na figura abaixo. Qual é a tensão coletor-emissor nesse circuito? E a potência do transistor? Dê suas respostas para o transistor ideal, ou seja, VBE igual a zero, e para a segunda aproximação, na qual VBE é 0,7 volts. Bom, pessoal, é o seguinte, finalizando a aula, vocês vão resolver os exercícios e vão anexá-los ao portal da instituição, tá ok? Então, até a próxima aula.